Constipação intestinal, intestino preso ou prisão de ventre é um problema para você? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou compartilhar 10 dicas infalíveis que vai acabar de vez com o seu problema de prisão de ventre e vai transformar o seu intestino em um reloginho. Mas antes de começar, você que ainda não é inscrito aqui no canal, aperta o botãozinho aí, se inscreva, ativa o sininho de notificações para sempre ser avisado quando eu posto conteúdo novo. Toda semana estou trazendo um vídeo aqui no canal. Me segue lá no Instagram, @KaianeMachado, porque diariamente eu compartilho conteúdo de saúde, alimentação, receitas fit e emagrecimento. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, pessoas da sua família, seus amigos que sofrem com esse problema de prisão de ventre, porque isso vai ajudar a melhorar a qualidade de vida deles com certeza. E já deixa seu like também, que eu garanto que você vai amar as dicas que eu vou passar. A constipação intestinal é uma alteração do funcionamento do intestino e apresenta alguns sintomas, como a baixa frequência do número de evacuações por semana. Então a gente considera uma pessoa constipada se ela não for no banheiro pelo menos 3 vezes por semana. O ideal mesmo seria ir uma vez ao dia, mas só é considerado quadro de constipação, de prisão de ventre, de intestino preso, se ela não for 3 vezes por semana. Além da baixa frequência de evacuação, as fezes são duras, ressecadas, em formato de caroço. O indivíduo ele tem que fazer força para evacuar. Ele tem a sensação que a evacuação foi incompleta, que não conseguiu eliminar tudo. E essa não eliminação das fezes, dos resíduos, vai gerar formação de gases, um estufamento abdominal, náusea e pode gerar problemas mais sérios, como complicações no cólon, que é o intestino grosso, e no reto, que é o final ali do intestino grosso, e até mesmo câncer de intestino. Então, já é sabido, né, que o intestino é nosso segundo cérebro. Se a gente não evacua corretamente, nós não colocamos as toxinas, os resíduos metabólicos para fora. E essas toxinas, esses resíduos, fica gerando inflamação no nosso intestino. O organismo inflamado vai ter maior predisposição para desenvolver uma série de doenças. E a principal delas é o câncer. Então cuida do seu intestino, porque a saúde começa ali. O intestino, ele é responsável, além de fazer todo o processo de digestão, absorção, excreção, participa da produção das células da imunidade, de vários hormônios. Pra vocês terem noção, a gente produz mais serotonina no intestino do que no cérebro. Então o intestino é fundamental. Tem que cuidar dele, não tem saúde completa com o intestino com mau funcionamento. A constipação intestinal, ela acomete 20% da população mundial e envolve principalmente as mulheres, as grávidas e os idosos. As mulheres pelo fator comportamental, porque a mulher não gosta de ir no banheiro fora de casa, sente vergonha, ou até mesmo foi reprimida na infância pela mãe, dizendo que não era para ir no banheiro fora de casa. Tem também o fator que ela costuma consumir menos água do que o homem, porque não quer ir no banheiro fazer xixi, e por isso acaba prejudicando a eliminação ali do bolo fecal, porque é imprescindível a água para eliminar o bolo fecal. E ainda tem um fator hormonal. A gente, no ciclo menstrual, na fase lútea, tem o aumento da produção da progesterona, que é o hormônio que prepara o útero para receber a gravidez. E a progesterona, ela diminui o peristaltismo intestinal, diminui o movimento do intestino. E com isso pode gerar um problema de prisão de ventre. Na gravidez, além de ter a influência da progesterona, tem o crescimento do útero em cima do cólon, em cima do intestino grosso. Então compromete ainda mais essa motilidade do bolo fecal para chegar ali no reto e ser eliminado. E os idosos também, com o avanço da idade, perde um pouco do tônus muscular do intestino
e ainda o metabolismo fica mais lento. Por isso que essas 3 classes são as que mais sofrem com problema de prisão de ventre. A constipação intestinal, ela pode ser causada por N fatores, que inclui principalmente o estilo de vida inadequado, com alimentação com poucas fibras, falta de atividade física, o sedentarismo, uso de medicamentos como antiácidos, anti-inflamatórios, antihipertensivos, doenças neurológicas, endócrinas ou metabólicas podem prejudicar o peristaltismo intestinal e levar a pessoa a desenvolver uma constipação intestinal, e também mudança na rotina, como uma viagem, que principalmente as mulheres têm a dificuldade de ir no banheiro fora de casa, algumas, Eu não tenho um problema com isso, deu vontade, eu vou em qualquer local, mas a maioria das mulheres a gente sabe que não é assim. E por uma inibição ali do estímulo defecatório, que segurou para ir no banheiro, ela pode desenvolver um quadro de constipação intestinal. Outra coisa também que pode levar ao desenvolvimento da constipação é o uso excessivo do laxante. Mas eu vou explicar mais para frente o porquê. Para entender a constipação, nós temos que entender o funcionamento do intestino. Nós temos 2 intestinos. Temos o intestino delgado, onde há a absorção dos nutrientes, e o intestino grosso, onde há a formação das fezes. Então, o bolo alimentar ele chega no intestino grosso, no cólon, como no formato de uma pasta líquida. Essa pasta, ela vai, com os movimentos peristálticos do intestino grosso, sendo compactada e perde a água, A água é absorvida e forma as fezes que vão ser eliminadas. Mas se esse peristaltismo, se esse movimento do intestino for muito lento, as fezes vão perder mais água do que o necessário e vão ficar endurecidas, ressecadas, e vai levar ao quadro de constipação, porque o indivíduo ele vai ter dificuldade de eliminar aquelas fezes ressecadas. Mas eu vou passar aqui 10 dicas de como você melhorar esse problema de constipação intestinal e transformar o seu intestino em um reloginho. Se você aplicar as 10 dicas e mesmo assim continuar com dificuldade de ir no banheiro, aí é a hora de você procurar um profissional do intestino para realmente pesquisar qual é a causa da sua constipação, que pode ser um problema mais sério de saúde, principalmente se ela vier com perda de peso, com sangramento nas fezes. Procure um profissional de saúde. E vamos às dicas. Primeira dica: consuma mais fibras solúveis, insolúveis e prebióticas. As fibras, elas não contêm calorias porque não são absorvidas. Elas passam intactas pelo nosso intestino e são eliminadas nas fezes. E qual é o papel então das fibras para o nosso corpo? As fibras atuam como uma vassourinha no nosso intestino, eliminando os resíduos alimentares e o excesso de gordura da nossa alimentação. Nós temos 2 tipos de fibras. Temos as fibras solúveis, que se dissolvem na água, são macias e quando chega no intestino formam um gel que absorve excesso de açúcar e de gordura e retarda o esvaziamento gástrico. Quando ela faz isso, retarda esse esvaziamento gástrico, ela aumenta o nível de saciedade. Então, toda vez que a gente consome fibra solúvel, nós ficamos mais tempo saciados. Além disso, eliminamos o excesso de açúcar e de gordura da nossa corrente sanguínea e diminuímos, consequentemente, a glicemia e o colesterol. Nas fibras solúveis, nós encontramos também as fibras prebióticas, que alimentam as boas bactérias do nosso intestino. Porque, para quem não sabe, nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Imagine, temos mais DNA de bactéria do que o nosso próprio DNA. E se o intestino ele estiver em desequilíbrio, em desbiose, além de você ter um problema de constipação intestinal, vai ficar inflamado e desenvolver uma série de patologias, inclusive o câncer. O intestino é o segundo cérebro. Nós temos também as fibras insolúveis, que elas não se dissolvem na água, mas tornam as fezes mais macias em maior volume e, com isso, facilita a excreção pelo reto.
Então precisamos das duas, das solúveis e das insolúveis. Onde encontramos as fibras? Nas verduras, nos legumes, nos cereais, nas frutas com casca. Então a maior parte das fibras são encontradas na casca e no bagaço. Então quando você vai comer, por exemplo, uma laranja, muita gente chupa a laranja, mas não é para chupar a laranja, é para comer a laranja com bagaço, porque a fibra fica toda no bagaço. Então evite consumir suco, porque o suco, na verdade, é só o açúcar da fruta. A fibra ficou toda na casca e no bagaço. Tem que consumir a fruta inteira. As frutas que a gente considera laxativa é mamão, ameixa, abacate, a laranja com a casca, a maçã com a casca também, as hortaliças como brócolis, farelo de aveia, farelo de trigo, chia, linhaça também é riquíssima em fibra, então agregue no seu estilo de vida. Você também pode fazer uma suplementação de fibra em pó, em cápsula e até mesmo na forma líquida para consumir a fibra sem o carboidrato da fruta. E se você estiver querendo emagrecer, eu acho isso uma excelente opção, porque você consome o nutriente, melhora seu intestino e não consome tanto carboidrato. Segunda dica, consuma bastante água. A água, ela ajuda na formação das fezes. No intestino grosso há uma reabsorção dela, mas se absorver demais, as fezes ficam ressecadas e tem dificuldade de ser eliminada. E a água também ajuda no carreamento daquele bolo fecal até o reto. Se você não consome água e só consome a fibra, o seu quadro de prisão de ventre ele vai piorar. Em vez de ser a vassourinha, vai ser uma lixa, porque o bolo fecal vai se aumentar lá no seu intestino e não vai ter água para empurrar para que ele saia. Então, não aumenta a fibra sem antes aumentar a água. A água é vida. Caiane, qual a quantidade que eu tenho que tomar de água? A regrinha básica é multiplicar o seu peso por 35 ml. Ou no mínimo dos mínimos dos mínimos, 2 litros de água por dia. Eu, por exemplo, eu tomo 6 litros de água por dia. 3 litros de água pura, 2 litrinhos de chá, mais café, mais água com limão, dá o total de 6 litros de líquido, sendo no mínimo 3 litros de água. Mas você que vai iniciar esse hábito agora, vamos começar com pelo menos os 2 litros para seu intestino destravar, sua pele e cabelo vai melhorar e tudo vai funcionar perfeitamente no seu organismo. Terceira dica, não use laxante. O laxante, ele agride a mucosa intestinal. E o que acontece? A mucosa, ela produz mais muco para estar eliminando esse agente agressor. Mas chega um momento que o nosso corpo ele se acostuma com essa agressão. E cada dia mais você tem que tomar mais laxante para ele funcionar. Até chegar ao ponto que você perde a sensibilidade neurológica ali do seu intestino. E o seu intestino naturalmente não vai conseguir mais fazer os movimentos peristálticos de tanto que você agrediu com o uso de laxante. Não use laxante. O laxante ele vai danificar o funcionamento das células nervosas do seu intestino. E você pode perder o movimento natural de peristaltismo ali no seu colo. É um veneno, é um falso amigo, né? Não use laxante. Quarta dica, não iniba a vontade de evacuar. E isso é muito comum entre as mulheres que ficam segurando para só fazer em casa. Mas, gente, quando vier a vontade, você tem que fazer. Porque essa inibição vai diminuir os seus estímulos defecatórios. E com isso você vai sim desenvolver um problema de constipação intestinal. Então, sentiu vontade, procura um banheiro mais próximo, coloca papel, faz a sua higiene, mas vá. Porque pior é ficar com o intestino preso e desenvolver problemas piores de saúde. Quinta dica, defeque de cócoras. O que é de cócoras? Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. Mas quando a gente defeca nessa posição, como os nossos primatas defecavam antigamente, né, que não tinha privada, que a gente defeca sentado, há um relaxamento do músculo pubo-retal e com isso o bolo fecal ele vai sair com maior
facilidade, porque nós temos uma válvula que ela fica contraída quando a gente está sentado em pé, para impedir que as nossas fezes saiam sem que nós desejamos, né? Então essa válvula é para nos proteger, para segurar as fezes dentro e só liberar quando a gente realmente vai evacuar. Mas se você evacuar nessa posição, você vai perceber que vai sair com muito mais facilidade todo o seu bolo fecal. Já que a gente não tem a privada no chão, né? Uma boa dica é pegar um banquinho, uma caixa de sapato, até mesmo um balde, colocar seus pés em cima para você ficar com essa posição que está aparecendo aqui e com isso sair com muito mais facilidade o seu bolo fecal. Sexta dica, faça atividade física, pessoal. Atividade física é fundamental para estimular o peristaltismo, que é o movimento de contração do nosso intestino. Então, o nosso intestino ele se movimenta assim e assim, vertical e horizontal, empurrando o alimento por todo o comprimento, né, até chegar lá no intestino grosso e ser eliminado. Só para vocês terem noção, nós temos 7 metros de intestino. Então ele precisa de força, precisa de muito movimento para estar levando esse bolo alimentar, que vai virar bolo fecal, para fora, né? E querer que o nosso intestino se movimente se a gente só vive parado, sentado, sedentário, é querer demais, né? Então, levanta a bunda da cadeira e vá fazer uma atividade física. Nem que seja 30 minutos de caminhada, mas faça. E a atividade física aeróbia é melhor para o funcionamento aqui do intestino, que você fique em pé se movimentando. Faça atividade física. Sétima dica, controle o estresse e a ansiedade, porque esses dois diminuem o peristaltismo intestinal e pode levar você a ter um problema de constipação intestinal. Quanto ao estresse, eu sempre falo, né, que se não tem solução, solucionado está. Não adianta a gente ficar extremamente estressado, se matar por causa de algum problema que aconteceu externo e esperar que resolva, porque o estresse não resolve nada. E a ansiedade é a mesma coisa. A gente tem que esperar o melhor, se preparar para o pior e enfrentar o que vier. Oitava dica, diminua o consumo de açúcar e farinha branca da sua dieta, porque esses dois inflamam o seu intestino. Se seu intestino está inflamado, você vai ter um problema de desbiose intestinal e, consequentemente, de constipação intestinal também. Diminua também o consumo de álcool, porque o álcool ele desidrata o seu corpo. Ele diminui a produção do hormônio antidiurético, que controla a eliminação de água, e quando você consome bebida alcoólica, você urina mais, elimina muita água sem medida. E pode levar ao quadro de desidratação e eliminação, absorção demasiada da água das fezes, deixando as fezes ressecadas, duras, em formato de caroço. Nona dica, consuma gorduras boas. As gorduras servem como lubrificantes do nosso intestino, facilitando o trânsito do bolo alimentar e bolo fecal por todo o intestino até a sua eliminação. Gorduras boas a gente pode incluir azeite, castanhas, chia, linhaça, óleo de coco, abacate, ômega 3, tudo isso é gordura boa. Muita gente até consome água, faz atividade física, consome fibra, mas tem medo de gordura na dieta. E a gordura é fundamental. Gordura é imprescindível para a produção de hormônios e também para o funcionamento do seu intestino. Então, uma dica que eu gosto sempre de dar para os meus alunos é tomar 2 colheres de sopa por dia de óleo de coco ou de azeite de oliva, incrementar na salada se você está sofrendo problema de prisão de ventre. Auxilia muito porque lubrifica todo o sistema gastrointestinal e também todas as nossas articulações. E a 10ª dica, consuma probióticos. Eu falei na primeira dica fibras pré-bióticas, que é o alimento dos probióticos,
que são as próprias bactérias. Quando a gente consome probióticos, a gente está povoando a nossa microbiota intestinal com bactérias boas, bactérias benéficas. E a gente consegue encontrar probióticos ou comprando na farmácia ou utilizando chucrute, picles ou o kefir, que eu amo de paixão. Kefir é muito fácil você cultivar em casa. Se você conseguir uma muda pela internet, você, cuidando com amor, dá vida longa a esse kefir e cuida da saúde de toda a sua casa. Tem um vídeo meu aqui no canal falando dos benefícios do kefir. Se você não viu, vá lá ver com detalhes todos os benefícios que esse super alimento traz para a nossa saúde. Comece a aplicar essas dicas que eu garanto que seus problemas de prisão de ventre, intestino preso, ressecamento, estufamento abdominal vão ser resolvidos. Agora já deixa aí nos comentários qual assunto você quer que eu fale no próximo vídeo. Estou aberta a sugestões. Um beijão, turma, e me segue lá no Instagram.